liberdade é o que a gente deseja. Nem todas as nações têm liberdade, nenhuma nação tem total liberdade, né? Porque a gente está sujeito também a leis, né? Nós temos leis que regem um país e a gente está sujeito às leis. Inclusive, os nossos governantes estão sujeitos às leis. Por isso que às vezes você ouve aí os mais velhos falar, por que fulano não faz isso, por que fulano não faz aquilo, todo mundo acha que sabe o que fazer. Mas, na verdade, existem leis, né? E dentro daquela lei a pessoa pode fazer muita coisa. Fora daquela lei a pessoa não pode fazer nada. Se ela começar a fazer coisas fora da lei, vai acontecer que ela vai sofrer as consequências, né? Porque a lei ela é feita para ser colocada acima da vontade e dos interesses dos cidadãos. A lei é colocada para servir, né, como um apoio, como uma segurança para todos os cidadãos. Então, tem muitas coisas que a gente não gosta, mas faz parte da lei, tem que cumprir, não adianta, né? Tem aqueles revoltadinhos também que não querem obedecer às leis, né? Querem viver da forma que querem fazer a própria lei e também acaba não dando muito certo. Mas tudo isso faz parte da nossa vida, né? Então, por isso a gente precisa estudar história, aprender. Quanto melhor a gente souber resolver o assunto, né? A gente está envolvido nele, melhor vai ser para nós, né? Tem gente que quebra a cabeça a vida inteira, sofre a vida inteira porque está sempre fora de um determinado padrão, né? Por exemplo, padrão político. Se a pessoa começa a escolher os candidatos errados, ele vai acabar sofrendo e fazendo a sociedade que ele pertence sofrer. Isso não tem nem o que discutir. No padrão econômico, se ele não sair todo dia de casa para trabalhar, ele vai ter problema financeiro. Vai ter problema muito sério. Não adianta se rebelar e achar que está tudo errado, que o capitalismo não presta, que não ganha nada, que é uma mixaria, que não vale a pena, porque ele está vivendo, ele está comendo, ele está gastando todo dia. E se ele começar a ficar em casa o tempo todo, vai ter problema, né? Então, sai fora do padrão. E na questão de sociedade também. Ele começar a achar que todos os vizinhos estão errados, só ele que está certo, ele vai ter problema, porque todo mundo tem um pouquinho de culpa em algumas coisas, todo mundo tem um pouquinho de razão em algumas coisas, mas ninguém tem toda a culpa e nem toda a razão. Então, quem vai decidir essa pendenga aí é a lei. É a lei que vai dizer quem está certo e quem está errado, né? Então, não é a pessoa que vai dizer, não, isso está errado, aquilo não está errado. É a lei que vai dizer. Ah, mas as leis não são boas, então tem que arrumar alguém, né, para ir lá na política e mudar essa lei e fazer uma lei melhor. Não é porque uma lei não é boa que ela não tem que ser cumprida. Ela pode ser mudada, né, modificada. Se ela for modificada por uma lei melhor, beleza, como muitas leis já foram, né? Se ela não for, ela está valendo. Enquanto ela estiver valendo, ela tem que ser obedecida, certo? Então, assim, tudo isso a gente tem que ir aprendendo, né? Na aula de história, a gente precisa colocando isso na mente, na cabeça. Vocês são pequenos ainda, mas já têm uma noção, uma visão muito grande de mundo. E quanto melhor for a visão, quanto mais correta for a visão, menos vão sofrer e menos os familiares de vocês também vão sofrer, né? Porque o que a gente procura, né, na sociedade é uma convivência o quanto mais pacífica possível, quanto mais justa possível. Vamos ter que lutar a vida inteira por isso e sabemos que não vamos resolver com 2 ou 3 meses. E se alguém aparecer com proposta que vai resolver em 2 ou 3 meses, pode saber que ele está falando bobagem, né? Porque a coisa é mais complexa do que isso. Nós vamos começar hoje o segundo reinado, né? Estudamos já o primeiro reinado, aonde o Brasil foi declarado independente, né? E passou, então, ao primeiro reinado sob o comando de Dom Pedro I, que era português, né? Filho de Dom João VI, que era o imperador português aqui no Brasil. Então, Dom João VI volta para Portugal, Dom Pedro fica, declara a independência do Brasil e começa a desligar-se de Portugal.
vimos que o período de comando aqui, né, de liderança do Dom Pedro I foi bastante conturbado, muita gente não gostou, não aceitou, houve revoltas, né, e ele tomou também muitas decisões que não agradou um, não agradou o outro, ficou tudo complicado. Aí ele vai embora e deixa o Dom Pedro II, mas que não era ainda Dom Pedro II, era apenas o filho do Dom Pedro I, e é muito novo, cerca de 5, 6 anos de idade aqui no Brasil, para ser o imperador do Brasil quando ele tivesse maioridade. Nesse período, como nós estudamos, o Brasil foi governado por regentes, né? Então, ali tinha a regência trina, que eram 3 pessoas que governavam o Brasil enquanto esperavam a maioridade do Dom Pedro II, né? Que veio a ser Dom Pedro II depois que assumiu o trono. E teve também a regência una, né, onde era um só regente. Tanto numa tentativa quanto noutra, também continuou um período de muita turbulência no Brasil, de muita discórdia, de muita confusão, né? Então, portanto, muita instabilidade, né? Não havia uma garantia de que as coisas iam funcionar de forma correta. Aí, com a maioridade do filho do Dom Pedro, né, que foi decretada até antecipada, né, que eles chamam de golpe da maioridade, eles anteciparam a emancipação do filho do Dom Pedro I, e ele então assume o trono com o título de Dom Pedro II, né? Foi o nosso imperador aqui, nosso segundo imperador, e esse então ficou um período muito longo na direção do Brasil, no comando do Império chamado Brasil. 49 anos, tá? Então, foi muito tempo. E aí o Brasil passa por um período diferente, de uma estabilidade maior e tal, e a gente vai ver agora no vídeo que eu vou passar para vocês. E lá, de tempo em tempo, eu vou pausar o vídeo, porque tem algumas anotações que eu quero que vocês façam no caderno, né? E é importante. E aí a gente dá uma pausa no vídeo, vocês escrevem, e aí a gente continua, né? A gente está em sala de aula, a gente está para aprender, então não custa a gente pausar um pouquinho o vídeo, escrever um pouquinho e depois continuar. Em relação às provas e trabalhos, né, atividades que vocês estão recebendo aí, aquela atividade que não tiver nome, mesmo que tenha nota, você coloca o teu nome, leva ou entrega para a Pro aí mesmo, ou então leva lá no pedagógico, para eles mandar para mim de novo, tá? Mesmo que já tenha nota. Porque o que acontece? Como eu quebrei a minha bola de cristal no ano passado, agora eu não consigo mais saber de quem que é a prova quando não tem nome, tá? Aí eu não consigo colocar a nota, porque até dou a nota no trabalho, mas aí eu vou procurar o nome, não tem o nome, eu não consigo saber quem é o aluno. Aí a nota não vai para o diário, porque eu não sei de quem é. Então, se por acaso alguma nota for para ir de volta, já com a nota, o professor deu nota, mas o professor deu nota aqui, tá? Mas não tem nome, não adianta nada. Tem que colocar o nome, entregar de volta no pedagógico, eles mandam para mim de novo, aí sim, aí eu lanço a nota e devolvo para vocês. Senão, vocês vão ficar com uma nota na prova aí e no diário não vai, porque eu não sei de quem é, tá? Então, só para lembrar isso aí de vocês, tá certo? Eu vou, então, compartilhar com vocês o vídeo, e aí, de tempo em tempo, a gente vai fazer umas pequenas pausas, e a gente vai escrever, né, que tiver que escrever, e se tiver que comentar alguma coisa em cima da explicação no vídeo, a gente também vai comentar, beleza? Anote a data aí, segundo reinado, 1840, 1889. Então, essa é uma duração de 49 anos, né?
para a época, né? Para a época é um reinado muito, mas muito longo, né? Que as pessoas não costumavam viver tanto tempo, né? Então, Pedro II, então, e quem vivesse, às vezes, não costumava conseguir controlar um país durante tanto tempo. E Dom Pedro II, então, no caso, ele conseguiu aqui no Brasil, né? Economia cafeeira, coloque no caderno aí para nós, por favor. Nós vamos acompanhar essa narrativa aí, né, sobre a economia cafeeira, essa explicação que o professor do vídeo aí está dando, e a gente vai só pegar essa base, esse início, para a gente entender como é que se deu a libertação dos escravos, né? Nós não nos aprofundamos muito ainda na questão da escravidão brasileira, a gente já falou sobre isso, né? Mas não com a profundidade necessária. E nessa aula, então, de Segundo Reinado, a gente vai pontuar aí como é que se deu a libertação dos escravos no Brasil. Como é que os escravos vieram para cá, nós já estudamos, né? Foram trazidos por navios chamados navios negreiros ou navios tumbeiros, e eram traficantes de pessoas, né? Comércio de pessoas que adquiriam esses escravos lá né, essas pessoas lá na África, em algumas regiões da África, e traziam para o Brasil para vender para os senhores de engenho, né, na maior parte. Claro, vendia também para pessoas, para doméstico, para tanta coisa, né? Mas, assim, o mais forte, né, do comércio era para os senhores de engenho, ou seja, os plantadores de cana, né, fabricantes de açúcar. E isso durou muito tempo. Agora, com essa nova cultura, né, a economia cafeeira, então eles começam a buscar outras fontes de mão de obra, né? Então eles trazem pessoas lá da Europa para cá, né? Itália, Alemanha, e aí com isso aí, né, começa a substituir a mão de obra escrava, e aí acontece que eles começam aos poucos, né, e libertando, né, os escravos. Depois a gente vai seguir a sequência das leis que foram criadas, como eu falei para vocês no começo eu falei para vocês aí no começo da aula, né, que tudo está baseado em leis, né? Então, foram criadas, né? Começaram a ser criadas leis que tratavam da liberdade dos escravos, né? Então, aos poucos, eles foram modificando a lei que permitia a escravidão, né? A escravidão no Brasil ela não aconteceu porque um ou outro fazendeiro quis escravizar alguém e escravizou e pronto. Não, a lei permitia isso, né? Existiam leis que permitiam a escravização de pessoas, né? Então, por isso que eles eram escravagistas, por isso que eles compravam e vendiam escravos, porque existia uma lei que amparava eles. Então, para mudar isso aí, precisava mudar a lei, né, que eu falei para vocês desde o começo, a importância da lei. A lei ela é muito importante para qualquer coisa, né? Se ela não é boa, ela tem que ser mudada. Então, a lei da escravidão aí, ela começa a ser mudada. A gente vai começar a anotar depois o passo a passo, tá? Eu paro o vídeo quando chegar quando eles citarem ali as leis e vocês coloquem no caderno.